Oi pessoal, tudo bem? Essa é a aula 2 do minicurso desse fim de semana, intitulado Simbolismo do Fogo e Tentativas de Suicídio. Bom, a gente está conversando sobre uma análise minha a partir de um artigo que o Leonardo Santana escreveu, um artigo de conclusão de curso de graduação, uma monografia, também chamado hoje em dia de TCC, né, é quase que eu falo terapia cognitivo-comportamental, né, mas ele é junguiano, né, trabalho de conclusão de curso, né. Claro que eu adoro a TCC, a parte da educação da TCC. Vocês sabem, né, eu expliquei para vocês na análise, né, no mini curso, o que é a análise junguiana, que uma das fases da análise junguiana é justamente a fase da educação, né? Da educação, da psicoeducação. A TCC, a terapia cognitiva, levanta muito a bandeira da psicoeducação e eu acho isso fantástico, né? Mas a TCC que estamos falando aqui é o trabalho de conclusão de curso do Leonardo, né? Leonardo Santana, que fez um estágio no Hospital Regional da Asa Norte, em Brasília. Teve uma rotina lá, todo dia ele estava lá, observando o hospital, e ele estagiou justamente na ala de queimados, porque o Hospital Regional da Asa Norte é uma referência, né, na região, no que diz respeito ao tratamento e à emergência, né, do socorro de pessoas que se acidentam, vítimas do fogo. Mas ele também observou que muitas dessas pessoas que chegavam lá na ala de queimados eram pessoas que tinham buscado no fogo o seu próprio autoextermínio, ou seja, utilizavam o fogo como uma tentativa de suicídio. E isso chamou a atenção dele. Ele fez uma inflexão junguiana a partir disso, escreveu uma monografia muito interessante que está disponível na internet, cujo nome é Simbolismo do Fogo e Tentativa de Suicídio. Eu achei interessante o artigo dele e estou complementando alguns pontos que ele não falou no artigo, justamente a partir dos símbolos da transformação, que é considerado o nascimento da psicologia do Jung, o nascimento da psicologia complexa, né? Então, gente, nos símbolos da transformação, Jung utiliza o método da amplificação, certo? É por isso que a partir da fantasia criativa que a Miss Miller teve com a mariposa, né? Isso foi porque ela estava numa viagem de trem, a Miss Miller estava numa viagem de trem de Gênova a Paris, e nesse trem havia uma lâmpada e apareceu uma mariposa que ficou circunambulando a lâmpada e se aproximando cada vez mais da lâmpada e se queimando, né? Isso pode ser tomado como tentativa de suicídio e pode ser tomado como tentativa de individuação, claro, simbólica, né? O próprio Jung depois vai dizer que a mariposa era um sinal da própria alma da Miss Miller e que aquela luz que a mariposa tentava alcançar era o próprio Deus, né? Procure aqui no canal o mini curso que eu fiz chamado Deus como Agente de Cura, que há vários casos clínicos que falam sobre a imago Dei na alma como a maior experiência transformadora que um ser humano pode alcançar, né, ou pode conhecer, certo? É a maior fonte de libido possível, que é a imago Dei, a imagem de Deus na alma. E a Miss Miller escreveu um poema sobre esse fato, né, chamado O Canto da Mariposa. E é justamente o Canto da Mariposa que eu estou falando um pouco sobre esse capítulo dos símbolos da transformação como uma forma de colocar um pouco do método do Jung, inclusive da sua relação com o método alquímico, né? A alquimia e a psicoterapia por meio do simbolismo do fogo. Então, por meio da amplificação, o Jung vai descobrir no mito da mariposa, no símbolo da mariposa, um outro mito, que é o mito do herói solar. Esse herói solar é representado pelo Osíris, pelo Horus, pelo Cristo, né? Talvez pelo Buda também, né? Porque o que é o Buda? Buda é aquele que alcançou a iluminação, certo? Então tem muito a ver com individuação, iluminação, deixar se tocar pelo fogo, pela luz, né? O fogo como elemento
arquetípico, né? Mas também a individuação como um elemento de realização do self, do si mesmo, e o suicídio como a tentativa de individuação, mas que não é individuação. Por quê? Porque a alma daquele que tentou o suicídio, ou que de fato cumpriu com a tentativa do suicídio, ou seja, passou da imagem ao ato, passou da imaginação ao ato, aquele que realmente sofreu o adoecimento, sofreu de ação suicida e chegou a cometer o suicídio, né? Essa alma foi como que capturada, tornou-se possuída por uma sombra, por um aspecto sombrio do inconsciente coletivo, né? Então, não gerou valores, ao contrário da individuação, né? E quando nós estamos no nosso caminho de individuação, nós estamos atraindo a morte para nós. Assim como aquele que está na tentativa de viver, vivenciando a ideação suicida, também está atraindo a morte para si mesmo, né? O suicídio, gente, é uma tentativa de tornar-se si mesmo. É uma tentativa de resolver um conflito fundamental da vida. Mas é necessário uma elaboração a partir desse conteúdo que surge simbolicamente no suicídio, para que a libido seja canalizada por um símbolo de transformação que leve a alma, a psique do suicida ao encontrar o seu próprio caminho na vida, o próprio caminho de individuação. E aí o Jung vai dizer que se interessa pelos paralelos, né? O método comparativo. Claro que se Jung queria testar a hipótese do inconsciente coletivo, o meio pelo qual ele tinha de testar essa hipótese era o método comparativo. Ele tinha que estabelecer paralelos entre várias culturas para demonstrar que existe uma psique objetiva criando símbolos, criando mitos, criando representações coletivas, né? Do mesmo modo que a psique individual cria suas próprias fantasias, né? Seus próprios sonhos. E claro que em cada sonho, em cada símbolo, há sempre uma linguagem coletiva, objetiva, dessa mesma psique objetiva. A única forma que o Jung encontrou para testar essa hipótese foi o método das ciências humanas, o método comparativo, principalmente da antropologia e da etnopsicologia, da qual o próprio Jung é um dos fundadores, né? Ou se não, o grande fundador da etnopsicologia. E como é que o símbolo do fogo está presente no inconsciente coletivo? Bom, desde a origem do mundo, no Gênesis, no Faça-se a Luz, Fiat Lux, né? No Gênesis, a árvore da vida era guardada depois que Adão e Eva foram expulsos por dois anjos com espadas de fogo, para que ninguém se aproximasse da árvore da vida. No sacrifício que Caim e Abel fizeram, né? Deus agradou-se do sacrifício de Abel, mas não agradou-se do sacrifício de Caim, porque Abel fazia o sacrifício e a fumaça subia ao céu. Caim fazia o sacrifício e a fumaça subia ao céu. Mas Deus não se agradou do sacrifício de Caim, e sim de Abel. Por quê? Porque Abel sacrificou animais para Deus, ou seja, sangue, vida, e Caim, vegetais. Provavelmente ele pegou ali na hora e improvisou uma espécie de sacrifício, né? A sarça ardente que brilha no monte, que Moisés viu, fogo da montanha, também na história de Elias, né? Jung vai fazer uma análise belíssima sobre o fenômeno do Pentecostes, nascimento da igreja com a Virgem Maria no centro, visão mandálica, as línguas de fogo descendo do céu, né? O próprio fogo do inferno, que é tão descrito no cristianismo, porque o que é o fogo do inferno? É o amor de Deus, né? O tormento do inferno é o amor de Deus. O fogo do inferno, se Deus é onipresente, Deus está em todos os lugares, Deus também está no inferno, só sob a forma de amor. E sempre que você está no inferno e lembra-se que você foi amado e dá o amor de volta, você se queima, sua alma se queima naquele fogo, porque aquele fogo representa o próprio amor de Deus, né? É um pouco paradoxal isso, mas o fogo do inferno é o amor de Deus que você não pode mais amar de volta, tá? Na mitologia hindu, Brahma, Vishnu, Shiva, também tem um deus Agnis, que é o deus do fogo. Na mitologia greco-romana, Fênix, que renasce do fogo, né? E eu já tive um paciente que ele dizia ser a Fênix, né?
que renascia do fogo, ou seja, a invasão de uma imagem arquetípica do inconsciente coletivo do campo da consciência. Né? Conte de fada, por exemplo, o soldadinho de chumbo, que é atirado no fogo, né? A bruxa, que é fascinada com fogo. Né? Há várias mitologias em que o arquétipo do fogo está presente, também no islamismo, né? A ideia do inferno com fogo. Né? A ideia da conflagração cósmica, de que o mundo iria acabar por meio do fogo. Ah, o fogo como elemento de transformação, de sacrifício, o mitraísmo, a religião de Zaratustra, a religião de Zoroastro, né? O mitraísmo, os deuses que adoravam o fogo, né? O fogo como elemento, como símbolo alquímico, como símbolo presente no inconsciente coletivo de transformação da própria libido, da própria sexualidade. Não é à toa que até hoje a gente fala rapaz fogoso, menina fogosa, né? Quando a pessoa está cheia de libido sexual, ou também dessexualizada, como é a tese dos símbolos da transformação do Jung, que a libido vai se espiritualizar, vai se transformar, vai construir formas superiores da cultura, que em linguagem psicanalítica seria uma espécie de sublimação. O fogo está sempre presente, e o fogo também está presente nas tentativas de suicídio, o suicídio como um elemento arquetípico, certo? Então, se o Leonardo Santana observou pessoas se queimando, pessoas buscando suicídio por meio do fogo, nós também podemos fazer uma amplificação e colocar nessa lista o suicídio por armas de fogo. O sujeito pega um revólver e atira, e sabe que o ato de atirar causa sai fumaça do revólver, ou seja, ele causa uma combustão, né? Gera fogo. Crianças que, assim, se o tema do suicídio é um tema sensível, imagine o tema do suicídio infantil. Crianças que tentam cometer suicídio bebendo água sanitária, por exemplo. Beber água sanitária também faz parte de uma tentativa de suicídio por meio do fogo, porque a água sanitária queima, certo? Certos medicamentos que também causam combustão no corpo. Né? A pessoa tentar se queimar com álcool, tentar se queimar com gasolina, tentar suicídio por meio do fogo. E hoje que a gente está numa época que a gente está usando muito álcool em gel e muito álcool puro, álcool 70, por conta do Covid, aumentou muito o número de queimados, mais uma vez. Mais uma vez, o número de queimados, pessoas que estão se queimando acidentalmente, aumentou. Agora mesmo eu estava almoçando, e aí eu fui passar álcool na mão, derramei álcool em cima de uma mesa. Se chega um fumante ali e começa a fumar e encosta o cigarro em cima da mesa, pode gerar fogo. Né? A própria questão da drogadição, gente, em grande parte, pode ser considerado também uma tentativa de suicídio lento por meio do fogo. O uso de drogas, o sujeito fumar crack ou fumar maconha. Tem um paciente que ele quer muito se livrar do vício da maconha, ou até mesmo o vício do cigarro. Eu não sei até que ponto, certo? A gente não pode ser radical em relação a isso. Eu não sei até que ponto o hábito de fumar o cigarro pode ser considerado uma tentativa lenta de suicídio, também por meio do fogo, tá certo? O fogo, como elemento alquímico, como elemento arquetípico, está sempre presente no inconsciente coletivo e em várias culturas, né? Na cultura romana, as virgens, né, as vestais, que a função delas era manter acesa a pira, né? Manter aceso o fogo sagrado, não podia deixar o fogo se extinguir. Né? A própria ideia de controle do fogo tem muito a ver também com o controle da natureza,
tem muito a ver também com o começo da civilização, a diferença entre o cru e o cozido, a comida crua e a comida cozida. Tudo aquilo que é cozido passou pelo fogo, porque há uma cozinha, há um preparo de alimentos, ou seja, há uma forma de estruturar a civilização. Tá? A sociedade deixa de ser de caçadores e coletores e passa a ser uma sociedade sedentária, que se estrutura, que se organiza. O fogo tem muito a ver com a organização social, com a estrutura da sociedade e tem muito a ver com o princípio da civilização. Tá? Assim, esses são alguns aspectos paralelos para o simbolismo do fogo. É isso, pessoal. Muito obrigado.